Olá, meu nome é Roberta Vendramini, eu sou arquiteta e professora universitária. Há 3 anos eu mantenho um canal no YouTube com o meu nome, onde eu disponibilizo para vocês gratuitamente centenas de tutoriais de AutoCAD, Revit e também DraftSide. Foi com muita alegria que eu recebi o convite do Luciano Augusto para participar do primeiro Congresso Nacional de Computação Gráfica e pensei como que eu poderia colaborar com estudantes de arquitetura, engenharia e edificações e também de design de interiores. E então resolvi compartilhar com vocês um assunto muito importante e que vai ajudar muita gente aí. Como otimizar, como aumentar a produtividade dos seus projetos no AutoCAD. Então eu vou demonstrar aqui para vocês como trabalhar com blocos inteligentes. E esses blocos inteligentes eles podem ser personalizados desde a versão de 2010. Então, se você trabalhar com a versão 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, tranquilamente você vai conseguir acompanhar a palestra de hoje. Eu venho trabalhando com os blocos inteligentes há alguns meses e realmente aumentei demais a produtividade aí no AutoCAD, desenvolvendo projetos personalizados para os projetos de arquitetura. Então, se você é engenheiro, por exemplo, trabalha com um projeto de estrutura, você pode personalizar aí seus detalhes com blocos inteligentes. Você vai ver que é bem simples e dá para trabalhar de forma bastante efetiva e aumentar a sua produtividade no AutoCAD. Eu também criei um mini curso gratuito com mais 6 videoaulas e vou deixar o link para vocês no final dessa palestra. E para quem quiser aprofundar ainda mais o assunto, eu tenho um curso em DVD com mais de 10 horas de videoaulas e também com certificado. Então, abro o AutoCAD e mãos à obra. Até mais! Então, para iniciar, procure pelo link abaixo ou do lado do vídeo e faça o download desse arquivo aqui, olha, arquivo base, porta de correr, 2 folhas. Então, o que você vai encontrar dentro desse arquivo? Apenas esta parte aqui que está à esquerda. Aqui do lado direito, nós temos já o bloco pronto que você vai aprender a fazer na videoaula de hoje. Esse daqui não será disponibilizado, tá ok? Então, vamos lá. Para iniciar, qual seria a diferença entre os blocos comuns e um bloco inteligente? Veja aqui. Por exemplo, nessa porta de correr, nós temos aqui um bloco comum, olha, separadamente, planta baixa, o corte e a vista. Então, se você estiver trabalhando na fachada, você vai usar o bloco da vista. Se você estiver trabalhando num corte, o bloco do corte. Também aqui o bloco da planta baixa, se você estiver trabalhando em planta. E ela valerá apenas, olha, para qual largura? 1,8, que é a largura desse bloco. Se você precisar de uma porta, por exemplo, de 2,2, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar um outro bloco com 2,2 de largura, tá ok? Então, esses daqui são os blocos comuns, olha, tá? Blocos aí que facilitam muito a vida nos projetos, mas que podem ser melhorados muito. E aqui do lado nós temos um bloco inteligente. Veja agora a diferença. A partir desses 3 blocos, nós criamos um único bloco. E olha só, na hora que você clica em cima, pode ver que vários grips são habilitados aí para que você possa mexer no bloco. Então, aqui, por exemplo, aqui eu posso visualizar em planta, em corte e em vista. Olha só, aqui eu tenho corte e aqui eu tenho a vista, tá ok? Deixa eu baixar aqui um pouquinho para facilitar. A mesma coisa aqui, tá vendo esse grip aqui de controle? Eu posso aumentar, olha. Normalmente, e o que vai acontecer aqui com a planta? Tá vendo que ela aumenta junto? A mesma coisa aqui, vou voltar aqui para a vista, olha. Posso aumentar aqui na altura. E o que vai acontecer com o corte? Olha só, ele aumenta também junto. Então, isso daqui é um bloco inteligente. Nesse caso aqui, seria um bloco dinâmico. Vamos voltar aqui, por exemplo, agora para a vista. Nós temos também a possibilidade de trabalharmos com a largura e a altura, criando uma tabela já pré-definida de vários tipos desta mesma porta. Olha só aqui, por exemplo, se eu quiser uma porta de 2 por 2,10. Então, aqui eu tenho 2 e 2,10 de altura. Não, agora eu preciso de uma porta de 1,60 por 2,30. Olha, 1,60 por 2,30. E a mesma coisa, olha, 1,40 de largura por 2,20.
Então, é exatamente isso que nós vamos aprender na palestra de hoje. Para a criação do bloco inteligente da porta de correr, é fundamental que tenhamos um único bloco com esses três elementos aqui, a planta, o corte e a vista. Outro fator também importante é que como nós vamos trabalhar com as ações aqui, olha, de esticar, os blocos, eles têm que estar explodidos quando nós inserimos dentro de um único bloco. Se fosse, por exemplo, um bloco de um vaso sanitário e nós fôssemos apenas intercalar a planta baixa com a vista frontal e a vista lateral, não teria problema, porque não tem nenhuma ação para aumentar ou diminuir o objeto, ok? Então, aqui nesse caso, vamos explodir os três elementos. Basta, então, digitar X, que é o comando explode, né? Digitou X, X, Enter. Vamos selecionar aí os três objetos e apertar o Enter novamente. Então, veja que os elementos aqui já estão separados. Outra questão fundamental para os blocos dinâmicos, como também são conhecidos os blocos inteligentes. Então, vamos lá. O que nós precisamos ter? A achura, ela precisa estar sempre associada a um elemento fechado. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho um retângulo ou uma polilinha. Então, não são linhas separadas, tá ok? Então, quando você precisar de linhas separadas, por baixo você cria sempre as linhas fechadas, que estarão associadas ao quê? A achura, tá ok? Então, vamos lá, vamos criar esse bloco aqui. Aqui eu sempre vou mudar, olha, vou deixar aqui, por exemplo, arco quadrê 02 ou arco quadrê 01. Então, vamos lá, B, digita B e Enter. Vamos criar um bloco interno. Então, aqui eu chamarei de porta, correr, 4F de 4 folhas, vidro. Tá? 4 folhas nada, né? São 2 folhas. 2 folhas. E vou colocar aqui vidro. Vidro. E no final vou colocar DIN, tá? Por que DIN? Porque aqui nós vamos trabalhar com os blocos dinâmicos. Nós temos blocos dinâmicos e blocos dinâmicos paramétricos. Sempre que forem os blocos dinâmicos, eu uso DIN. E se forem paramétricos, par, tá ok? Então, vamos lá. Pick point, vamos escolher o ponto de inserção. Então, quando eu for inserir o meu bloco num desenho, eu quero que ele seja inserido a partir deste ponto. Então, dou um clique e agora selecione o objeto. Vamos lá, selecionar aqui todo o nosso objeto, ok? Selecionou, vou apertar o Enter agora. Aqui na unidade de blocos, ou você deixa sem unidade, ou você pode criar também em milímetros, que já é o padrão do AutoCAD, tá ok? Olha aqui, olha, milímetros. O nosso desenho está em metros, mas apenas a escala, tá? A unidade de inserção do bloco pode ser milímetros ou sem escala, que funciona aí normalmente com o que nós precisamos. Então, nós vamos pedir para converter em bloco, pode deixar essa opção marcada e essas outras duas opções também. Tá ok? Se você desmarcar essa opção, ninguém mais consegue explodir seu bloco, então fica aquele bloco trancado. Então, e se você clicar aqui, olha, Open in Block Editor, ele já vai abrir diretamente o editor de blocos, mas eu vou deixar desmarcado. E ok. Então, na hora que eu clico, olha, eu tenho um único bloco com os três elementos. Agora, precisamos acessar o editor de blocos. Então, basta clicar 2 vezes em cima do bloco. Então, pode ver que ele já está aqui, ó, porta de correr 2 folhas, vidro dinâmico. E aqui estão os nossos 3 elementos com os quais trabalharemos. Então, aqui dentro do editor de blocos, o que nós temos? Aqui a parte de cima, nós temos as restrições geométricas e dimensionais, que servem para os blocos dinâmicos paramétricos, que nós não veremos nessa palestra porque o tempo é curto. Na verdade, nós vamos trabalhar com os blocos dinâmicos. E o que seriam os blocos dinâmicos? São os blocos inteligentes que trazem associados parâmetros, por exemplo, parâmetros associados a várias ações. Então, geralmente, eles estão ligados a ações com o mesmo tipo de operação dos comandos comuns. Por exemplo, o move, o scale, o stretch, que estica, rotate, que vai rotacionar, o flip, que é o mirror, que faz o espelhamento, tá ok? Então, nesta palestra, nós vamos ver mais ação de stretch, tá ok? Nós vamos esticar, aumentar aí esse objeto.
E agora, a primeira ação que nós criaremos aqui neste bloco dinâmico são os estados de visibilidade. Então, por exemplo, aqui dentro do editor de blocos, você pode testar o seu bloco, as ações. Por exemplo, basta clicar aqui, olha, estamos testando. E na hora que eu clico em cima, é um bloco único, olha, não acontece nada, não tem ação nenhuma. A única coisa que eu consigo, olha, é mover. Mover aqui pelo ponto de inserção, tá ok? E aqui, olha, clicando em Close Test Block, você volta para a edição do bloco. Então, vamos criar. O parâmetro que cria os estados de visibilidade está aqui, olha, na aba Parâmetros, aqui, olha, Visibility, tá ok? Basta clicar aqui em cima. Então, observe que aqui o nosso painel de visibilidade, olha, ele está o quê? Ele está desativado. Quando eu clicar aqui neste parâmetro, o que acontece? Ele vai ativar e vai deixar acessível esse painel aqui para o usuário, para nós. Então, vamos lá, olha só, cliquei. E agora eu escolho um local, tá? Depois que eu dou um clique aqui no parâmetro de visibilidade, eu escolho um local onde vai ficar o meu grip, que vai controlar aí a possibilidade de alternar entre planta, corte e vista. Então, dei um clique aqui. O que foi que aconteceu? Já apareceu aqui, tá vendo? Olha, já está habilitado agora para as ações. O parâmetro de visibilidade é uma das exceções aqui dos blocos dinâmicos. Ele não precisa de uma ação correspondente para funcionar. Você já vai entender daqui a pouquinho o que isso significa, tá ok? Então, vamos lá. E toda vez que aparece esse quadradinho amarelo com a interrogação, quer dizer que ele precisa de uma operação complementar. No caso aqui do parâmetro de visibilidade, não é nenhuma ação. Apenas nós temos que criar os estados dessa visibilidade. Como assim? Tá vendo aqui, olha, nesse item aqui, Visibility States aqui, são os estados de visibilidade. Então, na hora que você clicar em cima, pode ver que aqui habilitou essa janela, apareceu essa janelinha aqui, e aqui está a primeira visibilidade, ó, o primeiro estado de visibilidade, que é este daqui que nós estamos vendo. Então, nesse caso, nós já podemos aqui, por exemplo, olha, clicar em cima e renomear. Então, por exemplo, eu vou chamá-lo de planta baixa, ou apenas de planta, como você preferir, tá ok? Agora eu posso criar um outro, olha, tá vendo aqui, new? Posso criar um outro e posso chamar de corte. E vou criar um outro, que name não, new novamente, e chamarei de vista, ok? E clique em ok. Pode ver que o quadradinho amarelo já sumiu. Agora, nós precisamos fazer o quê? É necessário esconder em cada vista os elementos que não devem aparecer. Por exemplo, se eu colocar aqui planta baixa, o que deve aparecer na planta baixa? Apenas a planta. Então, como que eu faço para fazer com que esses dois elementos sumam? Basta selecionar e clicar neste botão aqui, olha, tá vendo? Olha, para marcar, para que fique invisível. Então, se eu clicar em cima, pode ver que ele ficou o quê? Ficou invisível, ele está esmaecido, estão esmaecidos, mas não aparecerão na vista quando eu escolher apenas planta. Se você não quiser visualizar nada aqui no editor de blocos, porque facilita bastante o trabalho, aqui nesse botãozinho nós temos alternância, olha. Por exemplo, se eu clicar embaixo, eu não vejo nada. Se eu clicar em cima, aqui à esquerda, o que eu vejo? Eu vejo esmaecido, tá ok? Então, a mesma coisa agora nós podemos fazer aqui, por exemplo, para o corte. Pode ver que no corte está tudo visível. Então, eu quero deixar o quê? Eu quero deixar a planta baixa e quero deixar também a vista invisíveis, olha. Então, eu clico aqui no botão de invisibilidade, tá ok? Então, pode ver que ficaram esmaecidos. Se eu quiser desaparecer totalmente, basta clicar aqui embaixo, olha. Embaixo à direita. Em cima à esquerda fica esmaecido, tá ok? Agora, vamos mudar para a vista. Então, na vista deve aparecer apenas este elemento e a planta e o corte devem ficar o quê? Invisíveis. Vamos testar então esse bloco para ver se está funcionando? Pode ver aqui, olha, teste block. Então, agora, pode ver que na minha planta, quando eu estiver com a planta baixa habilitada, o corte à vista não aparece. Vou clicar aqui, o que nós estamos vendo aqui?
Estamos vendo o grip aí de controle da visibilidade. Então, na hora que eu clicar, olha só o que acontece. O meu corte apenas que vai aparecer. Se eu clicar novamente, olha só, a vista apenas que aparece. Porém, precisamos organizar, porque eles estão o quê? Estão todos longe, tá ok? E como que nós fazemos isso? Vamos fechar aqui, né, o nosso teste e vou salvando aqui o nosso bloco. Olha, aqui no painel aqui, Block Editor, ok? Aqui na nossa aba, né? Na hora que você clicar aqui em Save Block, ele vai salvando o seu bloco, tá ok? O importante agora é nós deixarmos todos os pontos de inserção juntamente, coincidindo. Então, por que eu deixo aqui esmaecido? Para eu conseguir enxergar em todas as vistas. Por exemplo, se eu mudar aqui para planta baixa, e se eu colocar aqui, olha, para não ver nada, como que eu vou trazer? Como que eu vou mover para cá esses dois objetos? Então, aqui a esquerda superior facilita bastante que fiquem esmaecidos. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou mover aqui, a partir desse ponto, F3 ligado, pegue o endpoint e vamos levar até aqui o ponto de inserção, olha, que está coincidindo com o eixo XY. Cliquei aqui. Agora, vou mover também esta porta. E eu quero que ela fique em inserção, olha, a partir desse ponto aqui, vai coincidir nesse ponto aqui, tá ok? Então, agora vamos testar novamente, olha, testando aqui o bloco, pode ver que a planta baixa continua sozinha. E agora, olha, planta baixa, corte. Olha como já melhorou bastante. E agora a vista, não está mais longe. Então, o nosso desenho está organizado. Esse bloco eu vou fechar para nós testarmos lá fora. Na hora que eu fechar o bloco, ele vai perguntar se eu quero salvar ou se eu quero descartar. Como eu não tinha salvo, depois de fazer os movimentos, né, mover o corte e a vista, então eu tenho que salvar novamente para não perder nada. Então, aqui, olha, pode ver que já sumiu o nosso corte daqui e a nossa vista daqui. E aqui está o nosso objeto, olha. Corte e aqui vista, tá ok? Olha, vou voltar aqui para a planta baixa agora. Voltando ao editor de blocos, agora nós vamos aplicar parâmetro e ação de alongamento. Então, nós vamos aplicar, por enquanto, aqui na vertical, tanto no corte como também na vista frontal. Então, o parâmetro que vai se associar à ação aqui de stretch do alongamento é o parâmetro linear, como se fosse uma cota. Então, basta clicar em cima e a partir aqui de baixo, puxar até o ponto superior e depois clicar exatamente como uma cota, tá ok? Então, aqui, por exemplo, como eu quero que o meu grip de controle do alongamento fique aqui na parte de cima, então eu inicio o parâmetro embaixo. Por quê? Porque pode ver que tem aqui, olha, um grip em cima e um grip embaixo, tá ok? Quando eu selecionar o parâmetro, clicar no segundo botão do mouse e pedir para habilitar aqui a janela de propriedades, aqui embaixo, tá vendo aqui que tem a número de grips de controle? Tá vendo que são dois? Um em cima, um embaixo. Na hora que eu marcar aqui, olha, clicar aqui do lado e marcar que eu quero apenas um, o que vai acontecer? O primeiro que eu marquei, o primeiro ponto que eu marquei é o que vai desaparecer. Só vai ficar o de cima. Então, se eu tivesse começado de cima para baixo, o que me importaria ter um grip aqui embaixo? Porque a porta tem que alongar para cima, não para baixo, onde está o meu piso, tá ok? Então, a mesma coisa, como aqui já está selecionado, tá vendo aqui o nome, olha, dessa distância? Você já pode chamar aí, por exemplo, olha, de altura, tá ok? Então, temos aqui a nossa altura. Agora, eu vou aplicar novamente um parâmetro aqui para o nosso corte. Mais uma vez, eu venho aqui, olha, em linear, e vou colocar aqui, olha, de baixo para cima mais uma vez, tá ok? E nesse caso aqui, eu posso deixar como distância mesmo. Mais para frente, tá? Daqui a pouquinho você já vai entender o porquê. Então, aqui eu dou um clique e novamente eu marco aqui que eu quero apenas o quê? Um grip de controle. Então, pode ver que nos dois parâmetros aqui, tanto na nossa altura como na nossa distância, estão aparecendo os quadradinhos amarelos com ponto de interrogação. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos de uma ação, associar uma ação a esse parâmetro. Então, agora nós vamos clicar aqui na aba de ações
e é exatamente o comando stretch que vai nos dar a ação de alongamento para esticar esse objeto. Então, clica aqui em stretch e sempre olha aqui na linha de comando o que está pedindo. Por exemplo, aqui está pedindo para selecionar o parâmetro. No nosso caso, é essa altura que é o parâmetro. Depois está pedindo o ponto inicial. Onde que vai iniciar aí o nosso ponto? Normalmente, eu marco junto com o grip de controle. Então, olha, apareceu aí o círculo vermelho, dá um clique, tá ok? Agora, o que está pedindo? Está pedindo para abrir uma janela, onde funcionará a nossa ação de esticamento, né? Então, é aqui, olha, a nossa janela de cima para baixo, aqui, ou de baixo para cima, sempre da direita para a esquerda. É essa nossa janela aqui. Então, a partir desse trecho aqui que vai sofrer a ação. Agora, está pedindo para selecionar os objetos que serão esticados. Pode até marcar um por um, tá? Se quiser, nesse caso, porque a janela já foi aberta. Mas, geralmente, eu prefiro abrir uma outra janela para selecionar os objetos. Observe, inclusive, aqui que nós selecionamos, olha, o grip de controle. Por quê? Os dois grips, porque na hora que eu subir, o que eu quero que aconteça? Eu quero que esse grip acompanhe. Marcou? Vamos dar Enter. Vamos agora testar? Vamos lá aqui, olha, teste bloco. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu preciso da vista, então vou colocar aqui, olha, a vista. Então, aqui está a nossa vista. Cliquei nela aqui. Cadê a nossa ação? Tinha que estar aqui o nosso grip de controle. Por que ele não apareceu aqui o grip de controle? Vamos voltar aqui, muito simples. Porque aqui, olha, nós estamos na planta baixa. Só que aqui na vista, o nosso grip de controle, ele está o quê? Ele está invisível. Nós temos que torná-lo visível aqui nessa vista. Então, por exemplo, dou um clique aqui e marco aqui, olha, para deixar visível nesta vista. Tá ok? A mesma coisa que no corte. Eu preciso mudar aqui, olha, para o corte e clicar em cima aqui do nosso grip, aqui do nosso parâmetro e torná-lo o quê? Torná-lo visível. Não vou tornar visível esse grip aqui, porque esse grip, ele corresponde ao quê? A nossa vista. Agora sim, podemos testar o bloco. Então, vamos lá. Cliquei aqui, mudei para a vista. Agora sim. Olha aqui o nosso grip de controle. Então, observe o que vai acontecer. Consigo aumentar. Tá vendo? Olha, consigo aumentar, consigo diminuir. E como as achuras estão associadas às polilinhas, elas acompanham o esticamento, tá ok? Agora, eu vou mudar para o corte. Observe que estará na mesma altura da vista. Corte. Agora, vou clicar em cima do corte. Por que não apareceu aqui o nosso grip de controle, apesar de nós termos tornado esse grip visível nessa vista? Simplesmente porque nós não aplicamos nenhuma ação. Então, um parâmetro sozinho não quer dizer nada, a não ser que seja o parâmetro, por exemplo, de visibilidade, um estado de visibilidade que não precisa de uma ação específica, a não ser a criação dos estados. Então, vamos fechar aqui. Agora, vamos aplicar, olha. Olha o quadradinho aqui amarelinho. Agora, vamos, então, aplicar a ação do stretch para esse parâmetro. Clicou em stretch, olha. Está pedindo para selecionar o parâmetro. Selecionamos o parâmetro. Agora, está pedindo para abrir a janela, né? Não, o início. O início aqui da ação. Então, sempre coincidindo aí com o grip. Basta dar um clique. Agora, está pedindo para abrir a janela. Vamos lá. Abrir aqui a janela. E agora os elementos que serão esticados, que sofrerão ação. Então, é tudo. Ok? E dou Enter. Vamos lá testar agora o nosso bloco? Pode ver que sumiu aqui o quadradinho amarelinho. Vamos testar aqui o bloco mais uma vez. Agora eu quero no corte. Então, pode ver que apareceu o quê? O nosso grip de controle. Então, vamos lá. Olha só, eu aumento e eu diminuo com facilidade. Tá ok? Vamos fechar. E agora, o que nós precisamos fazer? Agora, é necessário que nós apliquemos também a ação de esticamento, né? Para esticar aqui na horizontal, para que ela funcione em planta baixa e também na vista. Então, eu vou habilitar aqui para ficar mais fácil a nossa planta baixa, tá
tá ok? Então, está aqui. Então, como que vai funcionar? Primeiramente, eu vou aplicar uma ação uma ação de esticamento é feio falar, né? Então, uma ação de alongamento neste trecho aqui. Então, como que nós vamos fazer isso? Primeira coisa é colocar um parâmetro, o parâmetro linear. Como eu quero que essa ação funcione apenas da esquerda aqui, a partir desse ponto, da esquerda não, eu quero que funcione a partir, olha, desse canto inferior aqui da direita, tá ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma ação deste ponto até esse ponto, ou ficaria melhor ainda se eu clicasse aqui em cima, olha, se eu criasse daqui para cá, porque daí o mesmo grip poderia ser usado tanto aqui na porta, como também na planta baixa, para não ficar longe da porta. Então, vamos criar aqui, olha, deste ponto até esse ponto aqui final e puxo aqui embaixo, tá ok? Agora, sim, olha, pode ver que aqui está o nosso grip e aqui do outro lado tem outro. Então, seleciono aqui o parâmetro, digo que eu quero o quê? Apenas um grip. E já vou mudar aqui, ao invés de distância 0,2, eu vou chamar de largura, tá ok? Então, vamos lá. Agora, precisamos aplicar o quê? Precisamos aplicar uma ação. Então, como que seria? A ação seria de stretch, tá ok? Olha, stretch, selecione o parâmetro. Agora, é este parâmetro aqui. Ponto inicial, coincide com grip. Aqui. O que está pedindo agora? Para abrir a janela do stretch. Olha só. Exatamente aqui nesse trecho. Eu quero que esse trecho aqui seja alongado ou diminua. Agora está pedindo para selecionar os objetos. Então, tudo. Incluindo, olha só, o grip de controle, tá? Os dois grips de controle, para que eles possam aumentar e diminuir juntamente. E vou dar um Enter. Então, pode ver que cada vez que eu aplico a ação, o quadradinho some e aparece a ação aqui, olha. Aqui, por exemplo, é uma ação de stretch aqui, outra aqui e outra aqui, olha. Na hora que eu clico, pode ver que já marca quais são os elementos que vão sofrer ação, tá ok? Vamos testar agora para ver se está funcionando? Vamos testar então o nosso bloco mais uma vez. Dei um clique aqui, pode ver que já apareceu aqui, olha, o nosso grip de controle. Tudo bem que aqui no meio não está funcionando, nós vamos ter que fazer uma outra ação aqui. Mas aqui está perfeito. Vamos ver aqui na vista como ficou? Ah, observe aqui que na planta baixa, o que que aconteceu? Esses dois grips aqui estão aparecendo, mas não podem aparecer. Nós já vamos arrumar isso. Antes, olha, vamos ver aqui na vista. O que que aconteceu aqui na vista? Na vista pode ver, olha, que o meu grip de controle não está aparecendo. E eu quero também poder aumentar e diminuir quando eu estiver, por exemplo, trabalhando na vista, numa fachada, por exemplo, tá ok? Então, vamos habilitar aqui, pode ver que aumentou esse trecho, né? Essa folha da porta, mas o grip não está aqui. Então, olha, voltando aqui para a planta baixa, nós precisamos esconder esses dois grips de controle. Então, vamos fechar aqui. Então, olha, estou aqui em planta baixa. Então, vou selecionar, olha, esses dois parâmetros. Clicando em cima do parâmetro, automaticamente, olha, ele já marca aqui o grip também de controle. Marquei os dois e vou clicar aqui no botão de invisibilidade. Prontinho, já marquei. Agora, nós vamos o quê? Agora, nós vamos para a vista. E aqui nessa vista é o contrário. Agora, eu quero que fique visível. Então, eu vou clicar aqui nesse parâmetro e eu quero que ele fique visível nessa vista, tá ok? Então, vamos agora testar novamente para ver se está funcionando. Dei um clique aqui, ok? Pode ver que os outros grips não estão aparecendo. Agora, eu vou ver a vista. Perfeito, olha. Olha aqui o grip. Então, aqui também eu consigo aumentar ou diminuir. Vamos ver a planta baixa que tem que acompanhar a vista. Por que que ela acompanha? Porque nós aplicamos a ação de stretch, né? Ação de alongamento, tanto na planta como na vista simultaneamente. Vamos agora resolver aqui esse trecho aqui do meio, tá ok? Então, vou fechar. E o que que nós vamos fazer agora? Eu vou voltar aqui para a planta baixa para facilitar. Agora, nós temos que aplicar uma ação de stretch apenas aqui no meio. Então, vamos lá. Ação de stretch.
Basta clicar. Preciso criar outro parâmetro? Não, é este parâmetro mesmo, que vai ser tudo em função desse movimento para a direita ou para a esquerda. Se eu aumento, essa parte aqui do meio tem que andar também. Por isso que precisa ser o mesmo parâmetro. Então, eu clico aqui na largura, novamente vai pedir a ação. Olha só, ação não, o início coincide com o nosso grip de controle. O que está pedindo agora? Para abrir a janela onde funcionará o stretch. Então, olha, é nesse meio aqui. Tá ok? Olha, justamente nesse meio. Agora está pedindo para selecionar os objetos. Então, no nosso caso, olha, seriam todos esses objetos que estão centralizados, tá ok? E aperto Enter. Vamos testar agora? Eu acho que não vai dar certo, mas vamos lá. Vou testar aqui o nosso bloco e vamos ver o que vai acontecer. Olha só. O que foi que houve aqui? Tá vendo que essas duas linhas aqui de cima andaram juntas? Porque elas foram marcadas durante a nossa ação aí de alongamento. Vou mudar aqui também, olha, por exemplo, a vista. Olha só a bagunça que ficou. Por quê? Porque nós marcamos essas duas linhas aqui de cima que fazem parte aqui da polyline. Então, vamos voltar aqui. Observe que agora apareceu, olha, o segundo aqui, ícone do stretch. Se você clicar em cima, pode ver que ele vai marcar aqui, olha, exatamente o nosso meio. Olha, tá vendo aí o nosso retângulo aí no centro e todos os elementos selecionados? Se você clicar no segundo botão do mouse, olha aqui, Action Selection Set. Então, você consegue fazer uma nova seleção a partir do zero ou você consegue modificar a seleção já feita. Vamos escolher essa segunda, olha, modificar a seleção já feita. Então, pode ver que aqui está pedindo para abrir novamente aí uma janela do stretch, tudo bem? Então, vamos abrir aqui, olha, vou desligar o F3, porque estava pegando em algum ponto, e vou marcar novamente aqui uma outra janela. Pode ver que aqui embaixo está aparecendo agora que você pode, por exemplo, remover um objeto. Então, basta você digitar R, por exemplo, aqui, olha, R e Enter. E marcar os elementos que você quer desmarcar da seleção, que você quer remover. Então, no caso, seria este e esse daqui, que seria a soleira aqui da nossa planta baixa. E também aqui em cima, essas duas linhas, olha, tá ok? Que é a estrutura da nossa porta. Por quê? Porque elas não vão mexer, elas não precisam andar. Então, já removemos. Agora, por exemplo, se eu quisesse adicionar mais algum ponto, bastaria eu clicar aqui no azinho, que está em azul, ou digitar A e Enter. Agora, já marcamos a nova seleção, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um Enter. E vou testar novamente aí o nosso bloco. Vamos ver agora o que acontece na hora que eu puxo. Tudo bem, olha. O que está acontecendo? Agora ele está andando junto. Pode ver que antes a segunda parte ficava maior e a primeira parte ficava o quê? Ficava menor. Em vista, a mesma coisa, olha só. Está andando junto, foi o que nós pedimos para fazer, não foi? Porém, nós queremos que ela fique sempre o quê? No meio. Então, vamos voltar aqui para mudarmos esse fator. Então, esse segundo stretch, olha, na hora que você clica, ele deixa todinho marcado o que é exatamente no que ele está envolvido. E aqui nessa janela, aqui de propriedades, observe que nós temos aqui, olha, uma distância multiplicadora. Por exemplo, está de 1. Então, isso quer dizer que cada vez que esse grip de controle andar, por exemplo, 1 metro, aqui o nosso centro andará 1 metro junto. E o que nós queremos? Nós não queremos a metade? Para cada 1 metro que ele andar, nós queremos que o meio ande apenas o quê? 50 centímetros. Então, nós temos que mudar, olha, na hora que eu clico em cima, vou selecionar aqui o nosso ícone. Essa distância multiplicadora, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 0,5. Por que 0,5? Porque é a metade. Então, dou um clique aqui para fora. Agora sim, o primeiro está 1 multiplicando por 1 e o segundo está multiplicando por 0,5. Você tem até uma calculadora aqui, olha, que se quiser, por exemplo, fazer a conta, ó, vamos supor que seria 1 dividido por 2, tá ok? Apply, olha, 1 dividido por 2 dá 0,5 do mesmo jeito, tá? Então, a calculadora você consegue utilizar.
Vamos testar novamente o bloco para ver se está funcionando. Agora sim, tá vendo? Olha. Porque o centro agora vai andar sempre a metade do que andar todinho o bloco, do que alongar. Vamos ver agora aqui em vista. Olha, perfeito. Olha só que bacana, na hora que eu ando para cá, diminuo, ele anda normalmente. Agora, o que nós vamos fazer? Deixa eu fechar aqui o bloco e vou fechar. Fechei o teste, né? A parte de teste. Agora, eu vou fechar aqui o bloco e observe que eu vou o quê? Olha, salvar, tá ok? Vamos ver aqui o primeiro bloco que eu mostrei para vocês, o bloco já meio que finalizado. Na hora que eu clico aqui em cima do objeto do bloco, nesse segundo grip aqui, o que acontece? Pode ver que eu tenho tipo uma tabela com algumas portas já definidas, né, com as dimensões. Então, 2 por 2,10, 1,60 por 2,30. Então, é exatamente isso que nós vamos aprender a fazer agora, a criar essa tabela. Então, vamos lá. Clicando 2 vezes novamente em cima do bloco em que nós estamos trabalhando, volto aqui para o editor de blocos. Agora, aqui embaixo, vou até mover, olha, aqui essa visibilidade, né, esse nosso grip aqui. E vamos lá. Qual é o parâmetro que cria aquela tabela? Por exemplo, tá vendo aqui em parâmetros? Parâmetros é aqui, olha. É o lookup aqui, ó, tá? Lookup, não sei, meu inglês é ruim, tá? Eu clico nesse parâmetro e eu trago até onde eu quero que fique o grip dele. Dei um clique. Pode ver que está aqui, olha, com o botãozinho amarelo com pontinho de interrogação. Então, vamos procurar a ação que corresponde a ele. Então, clique agora na aba ação e é de mesmo nome, olha. O parâmetro é o lookup aqui e a ação também é o lookup. Então, vou clicar em cima e aqui embaixo o que está pedindo? Selecione o parâmetro. Selecionei o parâmetro e pode ver que apareceu aqui primeiro essa janelinha da propriedades aqui, olha, a tabela de propriedades aqui do lookup, tá ok? Então, eu preciso chamar com quais propriedades que eu vou trabalhar. No nosso caso, seriam os parâmetros. Então, aqui, por isso que é importante colocar os nomes, como eu mostrei para vocês. Olha só, adicione aqui propriedades. Na hora que eu clico nesse botão, pode ver que aqui, olha, os parâmetros que nós criamos estão aqui. Por exemplo, eu quero trabalhar, então, apenas com a largura e com a altura. Então, na hora que você clica no botão Ctrl, você consegue selecionar separadamente. Essa distância aqui não interessa, eu quero apenas a altura e a largura. E ok. Então, pode ver que já está aqui altura e largura. Então, vou clicar na largura, tá? Ficou altura, altura. Não. Eu quero a largura e a altura. Eu vou trazer para cá e quero que fique largura e altura aqui, para ficar mais didático. Então, por exemplo, quando eu quero uma porta, vamos supor, com 1,80 de largura e com 2 metros de altura. Tá ok? Apertei o Enter. Aqui, o parâmetro vai obedecer essas medidas aqui, tá? 2 metros de altura é pouco, né? 2,10 no mínimo aí. E aqui, desse outro lado, olha, que é input, aqui, input properties. Nós vamos entrar com as propriedades, com os dados. E aqui desse lado é o que vai aparecer aqui no nosso grip. Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar, se eu quiser, porta de 1,80 por 2,10, por exemplo. Depois eu posso clicar aqui e criar uma outra. Olha só, 2, vamos supor, por 2,20. E aqui eu posso escrever porta de 2 por 2,20. Vou criar outro, dou um clique aqui. Aqui eu coloco, por exemplo, 2,20 por 2,40, vamos supor. E aqui eu posso escrever porta de 2,20 por 2,40. Então, aqui eu vou dar um OK. E vamos testar agora aqui o nosso bloco. Olha só, testando o bloco. Está exatamente aqui. Então, esse primeiro botão eu mudo para planta baixa, corte e vista. E o segundo botão
eu mudo o tamanho das portas. Então, por exemplo, eu quero aqui a porta de 2, pode ver que já aumentou. E anda tudo junto, tá, pessoal? Anda que o meio funciona tudo normalmente. Ou agora de 2,20 por 2,40. Aqui, 2,20 por 2,40, agora eu vou escolher a vista. Tá ok? Tá aqui a vista. Agora eu quero mudar novamente para a menor porta. Cadê o grip? Cadê? Nós não tornamos ele visível nesta vista. Então, vamos fechar aqui. Vamos procurar aqui pela nossa vista. E esse parâmetro aqui no cap, ó, você tem que clicar em cima dele e clicar aqui no botão de visibilidade. Clicou, agora sim, ele vai ficar visível, né? Ele ficará visível também na vista de nome vista, né? Aqui nesse estado aqui. Então, vamos testar mais uma vez. Então, olha só, vou mudar aqui para a vista e aqui o nosso botão. Por exemplo, se eu quiser mudar agora para 2 por 2,20 ou para 2,20 por 2,40. Observe que na hora que eu mudo para o corte, pode ver que a altura também acompanhou. Por quê? Porque está tudo amarrado, porque nós trabalhamos com os parâmetros. Olha, eu vou fechar aqui o nosso bloco. Nós trabalhamos com esses dois parâmetros, a largura e a altura. Foi por isso que eu dei esses dois nomes aqui, para que nós pudéssemos identificar nesta tabela aqui. Agora, essa distância aqui, ela não nos interessa, porque nós já temos a altura, que é a mesma coisa aqui que essa distância, tá ok? Aqui, como ficou muito junto, basta dar um clique, olha, e mover um pouco, tá? Para não ficar tão grudado lá. E se eu quiser criar novos tipos aí, mais modelos de portas? Basta eu clicar aqui em cima desse botão, né, desse ícone, segundo botão do mouse, olha, Display no Cap aqui, Table. E mais uma vez eu posso entrar aqui com os dados, olha, se eu quiser criar mais uma, por exemplo, de 1,40 por 2,10. E coloco aqui porta de 1,40 por 2,10. Ok. Tá ok? Então, nós temos aí essa possibilidade de criar uma tabela de portas. Se você não quiser mais que possibilite, por exemplo, o aumento da largura pelo grip, basta marcar, por exemplo, aqui a largura, né? Clica em cima do parâmetro e aqui embaixo em número de grips, olha, você marcaria 0 e pode ver que ele some. Então, você só conseguiria mudar a largura pela tabela aqui no cap, tá ok? Mas eu acho interessante que fique também aqui pelo menos um grip, tá ok? Vamos agora salvar este bloco e também podemos fechar. Então, o que acontece? Nós temos agora um bloco dinâmico interno, está dentro deste arquivo aqui. Como que eu faço para poder inserir esse bloco dentro de um outro projeto, dentro de um outro arquivo, sem que seja necessário Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar? Aqui, por exemplo, olha, eu insiro normalmente, aqui está o nosso bloco. Porta de correr, DIN. Então, tá aqui ok. E cá está o nosso bloco, tá ok? Olha, então aqui corte e aqui vista. E agora, como que nós transformamos esse bloco em um bloco externo? Então, olha, basta eu clicar 2 vezes, entrar aqui novamente dentro do editor de blocos. Tá vendo aqui, olha, Open/Save? Dá um clique, olha, Save Block As. Então, aqui, você marca essa opção aqui embaixo. E aqui você pode repetir o nome, olha, porta de correr DIN. Ok? E vai cair aqui em uma janela, por exemplo, eu vou deixar aqui em caixilhos e vou salvar, olha, porta de correr DIN e dou um save. Então, este bloco agora está disponível no seu computador para você inserir em qualquer projeto. Então, é assim que você vai criar a sua biblioteca de blocos dinâmicos personalizados, tá ok? Conforme prometido, então, no início da palestra, temos aqui um mini curso gratuito Produtividade no AutoCAD para quem quiser aprender outras ações dos blocos dinâmicos. Então, você pode se inscrever acessando o link e também clicando aqui nesse botão Comece Aqui. Você vai colocar seu primeiro nome, também seu e-mail e clicar em Eu Quero Assistir.
e receberá em seguida um e-mail com o link do mini curso gratuito. Qual é o conteúdo? São 6 videoaulas, onde nós vamos ver com um pouquinho mais de profundidade as diferenças aí sobre os blocos comuns, blocos dinâmicos e blocos dinâmicos paramétricos, também controle de visibilidade aí em peças sanitárias, alinhamento em bloco inteligente, espelhamento, redimensionamento e cópias múltiplas. Nós temos também um grupo aqui no Facebook, totalmente grátis aí, para que você possa tirar suas dúvidas de AutoCAD, Revit, SketchUp. Temos um arquiteto que trabalha conosco aqui nos cursos Construir e também um estagiário de arquitetura. Então, você pode entrar em Facebook Groups/Cursos Construir. E para finalizar, gostaria de mostrar aqui para vocês, de apresentar um curso completo sobre otimização de projetos de arquitetura no AutoCAD 2015. Esse curso em DVD é para quem realmente quer ficar uma fera aí no AutoCAD, aprender todos os recursos avançados para blocos inteligentes. São 10 horas de videoaulas com certificado equivalente a 60 horas presenciais no final do curso. Você vai receber aí na sua casa o DVD com frete grátis. Então, vamos ver, olha, nós somos associados à ABD, Associação Brasileira de Educação à Distância, e temos aqui o curso dividido em 4 módulos. No primeiro, nós tratamos aí dos blocos, de uma forma geral, as melhores práticas, né, para trabalhar com blocos. Depois, blocos inteligentes dinâmicos, onde exploramos todas as ações de forma mais aprofundada aí dos blocos dinâmicos. Depois, blocos dinâmicos com atributos, nos quais nós podemos inserir textos e números, inclusive extrair dados e quantitativos básicos aí de materiais. E no módulo 4, finalmente, os blocos inteligentes paramétricos, que eu considero aí a principal novidade das últimas 5 versões do AutoCAD. Apareceu na versão 2010 e você não tem noção do que é possível fazer com os blocos dinâmicos ou blocos inteligentes paramétricos. Nós temos aqui até a parametrização completa de uma tesoura de telhado, facilitando aí bastante a sua vida. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade mais uma vez ao Luciano Augusto, agradecer também a todos vocês que acompanharam até o final da palestra e encontro com vocês em uma próxima oportunidade. Até mais!